Voltamos a falar sobre a publicação do IBCBR de fevereiro. O índice fecha a rodada recente de dados de atividade no país e, apesar do avanço de 0,6%, em linha com o esperado pelo mercado, houve uma retração na comparação anual. Para a gente explorar o efeito desses números nas expectativas em torno da condução da política monetária, a gente conversa agora com a editora da Broadcast, Maria Regina Silva, que aparece comigo em tela. Maria Regina, eu queria entender se o Banco Central deve reinterpretar de alguma forma esses dados referentes à economia brasileira. E o que a gente pode esperar para a reunião do próximo dia 29? Seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, Vitor. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Olha, eu diria, para começar, que é um momento aí de bastante cautela. Cautela aí que tem sido muito citada pelo Banco Central. Mas antes de a gente adentrar nessa questão aí da política monetária, eu trago aqui alguns destaques, né, para reforçar um pouquinho aí esse resultado do IBCBR de fevereiro em relação a janeiro, como você já adiantou, né, Vitor? Ficou um resultado, veio em linha com o esperado, enfraquecendo um pouco em relação a janeiro, e aí, na comparação interanual em relação a fevereiro de 2025, um IBCBR negativo. Esse resultado, né, esses resultados vão na direção dos recentes resultados, né, produção industrial, vendas no varejo e pesquisa mensal de serviços, que mostrou ali o volume de serviços prestados um pouco moderado, né, com uma alta um pouco moderada, mas ainda mostrando força aí dos serviços de gastos, né, das famílias no momento de demanda ainda aquecida, sobretudo por conta dos estímulos fiscais, como isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 e também aumento do salário mínimo. A leitura, por enquanto, Vitor, é de que, apesar desse enfraquecimento mostrado tanto no IBCBR, nas vendas varejistas, no volume de serviços e na produção industrial, é uma atividade doméstica que ainda resiste, apesar do aperto monetário. Estamos falando aí de uma Selic que saiu de 15% para 14,25%, ou melhor dizendo, para 14,75% ao ano na decisão de março, e agora espera-se que essa Selic caia um pouquinho, né? Caia ali para 14,5%. A leitura, por enquanto, é de que, apesar da desaceleração, essa atividade resiste e pode fazer com que tenhamos um crescimento forte do PIB, eu ia dizendo Produto Interno Bruto, né, que é o PIB, de 1% no primeiro trimestre de 2026, depois de uma alta de apenas 0,1% no último trimestre de 2025. O carregamento estatístico, ou seja, tudo mais constante, cálculos do Projeções Broadcast mostram que o IBCBR pode crescer 1,4% no fechamento do primeiro trimestre e um pouquinho mais no fechamento de 2026, alta de 1,6%. Essa é a expectativa. Bom, quando a gente pega tudo isso, Vitor, e pensa em política monetária, como a gente já começou ali conversando, né, falando de cautela, quando olhamos para tudo isso, né, de novo, apesar da desaceleração da atividade, é uma desaceleração gradual que deve reforçar o tom cauteloso do Banco Central, sobretudo nesse momento de elevada incerteza com relação aos conflitos no Oriente Médio. E essa cautela foi reforçada ontem em evento do JP Morgan, nos Estados Unidos, às margens da reunião de primavera do FMI, pelo diretor de política monetária do Banco Central, Newton Davi. Olha, ele disse que nesse momento de grande volatilidade, nesse ambiente, melhor dizendo, de extrema volatilidade, o momento reforça a necessidade de cautela na condução da política monetária, e ele se disse não muito contente, né, com relação ao avanço das expectativas, sobretudo com relação ao avanço das expectativas
inflacionárias para 2028. Resumindo, Vitor, é um banco central, pelo menos se espera, um banco central cauteloso que pode voltar a promover um corte de 0,25 ponto percentual na Selic na reunião de abril, que acontece no final do mês, mas há muita incerteza e por conta disso o mercado mantém o pé no freio, no sentido de que a Selic terminal pode ser um pouco mais baixa do que aquela imaginada antes dos conflitos, né? Tinham até alguns que esperavam uma Selic na faixa de 11%, pode ser agora aí que a Selic fique em torno de 12,5%. Temos de aguardar, claro, os desdobramentos desse conflito, principalmente, e também, claro, como é que vão, como serão, né, como será o desempenho da atividade econômica, né, daqui para frente, né, depois do fechamento, quando tivermos aí os dados fechados do primeiro trimestre, aí estou me referindo ao PIB do primeiro trimestre, e ver como é que fica aí as projeções para o trimestre seguinte, Vitor. A ver, Maria Regina, muito obrigado pelas suas informações e leituras. Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você. A ver, ótimo dia para Até vocês. mais para você também.